Oi, oi, Olá, oi. boa noite. Bem-vindos a mais um Vozes das Nossas Cabeças. E hoje a gente vai falar sobre um tema que eu acho muito legal e muito importante, que é a questão de comunidades, né? Como que a gente se sente mais forte, a gente se sente mais capaz, a gente conquista mais coisas quando temos pessoas junto com a gente, ou nos dando suporte, ou fazendo com a gente, ou até mesmo competindo com a gente, né? Eu queria chamar a Germana para falar um pouquinho sobre a experiência dela. Ela está num desafio muito legal. Hoje teve uma experiência que eu vi um monte de fotinhos legais, eu imagino que já até estejam no Instagram, sobre canoagem. Conta um pouquinho dessa experiência, Germana. Eu entrei em um desafio, que é um desafio para perca de peso e atividade física, que são 50 pessoas por grupo, são três grupos, né? Três times. E aí, gente, é uma coisa tão interessante, porque assim, eu tenho muita dificuldade de acordar cedo. Então, assim, por conta que uma colega minha lá do grupo, mais uns três, né, do grupo, tinham marcado de ir fazer a canoagem hoje às 6:30 da manhã. Então, 5:30 eu já estava acordada, mesmo tendo ido dormir 1 da manhã. 5:30 eu estava acordada para me arrumar para ir. E foi uma experiência, assim, muito legal. Irei de novo várias vezes, porque, assim, tem muitas outras atividades lá também. Tem a natação no mar, que nós vamos fazer. Tem crossfit, vai ter beach tênis, vôlei, futevôlei. Então, assim, tem um leque de opções lá, muitas coisas que eu nunca fiz, por sinal, mas que com o grupo, com esse incentivo, eu vou fazer e, poxa, vai ser super legal. Até hoje, depois da canoagem, eu vim em casa, troquei a roupa, porque todo mundo ia pro treino lá do CrossFit. Lá fui eu pro treino do CrossFit, entendeu? Meu Deus, eu E não é tava assim, cheia de o dor no bom. corpo. Hã? Eu não tava cheia de dor no corpo. Eu troquei a roupa porque eu tava com roupa de banho da canoagem. Aí vim, me troquei e fui pro cross. Entendi. E é muito legal porque tá todo mundo envolvido nessa história e assim, não só de atividade física, como de dieta, né? Então, assim, tem um nutricionista, em cada time tem os profissionais. Aí tem um nutricionista do nosso time, ele já colocou as dietas lá e tudo. Aí hoje eu já postei lá meu almoço, e aí, bora, galera, ganhar, né? E aí fica todo mundo assim, na maior animação, já combinando o que pode fazer amanhã, o que, é que a gente pode fazer os outros dias, sabe? Muito legal. Está sendo uma experiência realmente incrível. E eu espero que eu consiga acelerar mais a minha perca de peso nesses 30 dias, né? E fazer várias atividades novas, coisas que eu nunca fiz, me aventurar mesmo, o que é uma coisa muito boa. Tô amando. Que massa. E você, André, o que você acha disso tudo? O que você pensa sobre essas atividades, sobre esses Eu, grupos? eu acho essa coisa assim de você ter um grupo, seja para um grupo, né, que tem ali focado no emagrecimento saudável, seja você ter um grupo de estudo. Eu falo isso porque eu tive eu acompanhei, né, o pessoal, tive meu grupo de estudo durante a faculdade e acompanhei também durante a minha vida, né, as pessoas que tinham interesse em fazer concurso público, né, gente, eu moro em Brasília, cidade do concurso público, dos concurseiros. Então, as pessoas tinham grupos de estudo para concurso que um incentivava o outro. E quando a pessoa estava cansada, não queria, não sei o que, o outro, não, 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 não. Tem que um ia dar aula, o outro ia corrigir, então cada um tinha uma atividade, tinha uma troca, então isso ajudava muito. E uma outra coisa que eu acho legal para tudo grupos, assim, por exemplo, de apoio para mães, porque mães cuidadoras, né, as pessoas, eu sempre falei muito isso com a Germana, tanto por conta da Guilmar, a mãe dela, quanto por conta do papai, que é importante você ter uma rede de apoio, um grupo que passe mais ou menos pelas mesmas coisas que você está passando, né, de cuidado, de ter o seu
responsável, ou mais velho ali com Alzheimer, alguma demência ou alguma doença debilitante, porque a troca de experiências, a troca de conversas, e às vezes não é para falar da doença, não é para falar do assunto, às vezes é para fazer alguma coisa legal, é ir tomar um café, é ir uma sessão de cinema, é fazer alguma coisa para desopilar a cabeça, para poder dar uma mudada. Eu acho muito legal, eu acho que, assim, essas atividades, principalmente porque a Germana pode dizer isso, você chega uma hora que às vezes você fica meio cansado, você fica se perguntando se está valendo a pena, então você assim, não, acho que agora tá bom, chega, cansei. E se você está no grupo, se você tem uma meta, se você tem um incentivando o outro, tem aí atividade, a possibilidade de fazer várias atividades novas, eu acho que isso é muito legal, muito impactante, tem um resultado muito positivo. Gente, a época que eu perdi peso mais rápido foi quando eu fiz CrossFit com esses grupos, assim, de competição. E foi engraçado porque, assim, eu nem tinha... eu queria perder peso, mas não era, assim, uma meta muito absurda, sabe? Não tinha necessidade de fazer rápido, sabe? Só que a gente fica tão empolgado, né? A gente ia para as palestras, tinha nutricionista também. Imagino que seja muito parecido com esse grupo que a Germana esteja fazendo, né? Eu tenho a impressão de que começou no CrossFit. Pelo menos para mim, a primeira vez que eu vi foi no CrossFit. E a gente ia para as palestras, a gente conversava, a gente lia sobre suplementação, sobre dieta, né? Na época eu fiz dieta paleo. E a gente fazia as atividades, né? Tanto as atividades do CrossFit quanto as atividades fora, né? Porque se a gente não fizesse um treino por dia, independente se fosse lá no CrossFit, um treino fora, a gente pedia pontuação, né? Então, a gente fazia tudo e postava no Instagram. Cara, era muito divertido. E era assim, eu lembro que teve uma vez que eu tava na casa do meu cunhado e eu falei assim, cara, não fiz o treino de hoje, alguém me peça uma roupa, porque eu vou ali no quintal fazer o treino. A gente chega nesse nível, sabe? É desse jeito. A gente só faz, sabe? Tipo assim, a gente A só gente só faz. faz. É incrível, porque a gente se responsabiliza com as outras pessoas, a gente cria esse vínculo, é um vínculo muito gostoso, e a gente vê resultado muito mais rápido também. Então, é Sim. como se é um ciclo meio virtuoso, que o pessoal fala, né? Que uma coisa vai alimentando a outra, né? Então, a gente vai criando esse comportamento, esses hábitos, é muito gostoso. Chegou um momento que eu tava com sintoma de resfriado e descobri que era minha imunidade. Né? Eu até cheguei a tomar uns suplementos, o nutricionista me passou uns suplementos para segurar a onda, viu, Germana? Se você estiver ficando muito gripada, dá uma olhadinha. Às vezes é só suplementar alguma coisa. Mas o resultado é incrível e o sentimento de comunidade, de tudo é incrível. E a gente fala muito sobre isso, né? Quando a gente está nesse meio, a gente acaba falando muito sobre a dieta, sobre a atividade, né? A gente até brincava que crossfiteiro posta sempre no Instagram, fala muito sobre isso, né? É quase como uma seita, a gente brincava, É né? uma seita. A gente ria muito disso, mas era muito divertido, assim, e vira uma comunidade muito unida, né? Realmente viram amigos mesmo, assim. Eu tive uma experiência muito positiva, né? Já faz algum tempo aí, mas foi bem legal. E eu percebo que essas coisas também que a Andrea falou são bem interessantes, bem importantes, né? Eu lembro que na época da faculdade, tinha vezes que a gente tinha uns projetos muito difíceis. Na faculdade de arquitetura tinha muito essa questão dos professores provocarem a gente para virar à noite, pra trabalhar incansavelmente, né? E aí, gente, se não tivesse colegas, não dá conta. Se não tiver, se você estiver fazendo sozinho, eu não sei se dá conta, assim, deve ter gente que dá conta, mas para mim fazer essas coisas sozinho eram muito desafiadoras, porque é muita restrição de sono, né? Essas questões assim, são muito difíceis, né? E aí chega uma hora que você só quer falar assim, não, chega, acabou, só quer ir embora da situação. Aí quando você tá com outra pessoa assim, nossa, não, mas é importante. Lembra que a gente conversou assim, assado? Ah, é verdade e tal, então vamos fazer. Então, acho que essa comunidade, ela é sempre muito bem-vinda. E quando a gente tem um esquema, que aí eu acho que entra o esquema de gamificação. Não sei se vocês já estudaram sobre isso, né? Eu estudei na época que eu estava Não. montando os cursos. Porque além da comunidade, no CrossFit, nas academias, geralmente a gente tem esse esquema de gamificação. Você transforma as coisas numa estrutura em que você tem uma resposta rápida de resultado. Então, por exemplo, essa questão de ter que postar,
todos os dias faz com que a gente treine todos os dias, porque a gente tem que meio que provar que treinou para ter a pontuação para poder vencer o jogo, né? E aí vai, a dieta também. Então a gente vai trazendo pequenos passos que você traz um resultado, uma pontuação positiva que no final vai trazer o resultado, né, de sucesso. Isso também é muito bom. Eu acho que as academias, né, boas academias que fazem isso, fazem da melhor forma possível. Para mim, todo tipo de atividade, estudo, academia, tinha que ter essa sistematização de grupo e gamificação como isso, porque faz com que a gente realmente queira fazer e faça com muito mais facilidade e tenha resultados, né? Então, isso é super interessante. E eu estava conversando com uma cliente minha sobre a questão das escolas, né? Hoje as escolas elas precisam segurar a atenção, elas precisam orientar e cuidar dos alunos de uma forma muito diferente. A gente tem muitos estímulos na internet. Então, um questionamento que eu me trago, né, que eu trago nesse momento sobre isso, é será que essa sensação de comunidade, essa questão de gamificação, se não fosse aplicado nas escolas, isso não seria muito melhor. A gente não teria escolas que funcionam muito melhor, que realmente peguem a atenção dos alunos, né? É só um questionamento que me veio agora, só vozes da minha cabeça. E vocês tiveram outras experiências? Você teve outras experiências, Germana, com essa questão de grupo, além dessa Não, questão da eu academia? nunca. Assim, eu não sou uma pessoa competitiva, sabe? Nem Não eu. sou. Mas essa coisa realmente assim do bando, do incentivo, entende? Assim, tipo, vai todo mundo, eu vou junto, entendeu? Eu vou atrás. Isso é uma coisa Legal. muito boa. Tem sido uma experiência realmente fantástica. E eu tô adorando isso. Mas eu nunca tinha tido uma experiência assim. Foi a primeira vez. E você, irmã? Você já teve experiências assim antes? Eu falo assim, eu já tive de grupos, né? Aquilo que eu tô falando, né? Você tem já começa lá desde a faculdade, de escola são esporádicos, mas assim, um grupo mais específico desde a faculdade, que estudava junto. Tive também, acompanho muito, né? Grupos aí já relacionados, né? A apoio mesmo, né? Mães de autista, mães de neurotípicos. Na época a gente não tinha o WhatsApp, então, porque o Vitor, né, tá com 24, então a gente não tinha o WhatsApp, então era mais complicado esses encontros. E eu sempre tive grupos de leitura, que eu acho que assim são os meus xodós. Eu tenho essa dificuldade hoje, né? Já falei para vocês que eu não posso ler nenhum romance antes à noite, porque senão eu não vou dormir. E eu não posso, eu ando assim, né? Eu fico muito presa à leitura técnica, né? Leituras do direito, leituras relacionadas às vezes não do direito, mas relacionadas ao tema de algum processo específico ou de alguma demanda específica, de alguma coisa relacionada ao meu trabalho, então eu fico com muita leitura técnica. E agora eu estou num grupo de leitura onde a gente dá enfoque aos escritores nacionais, né? A gente está lendo os mais antigos. A gente não foi para Machado ainda, a gente está lendo agora Diva, a gente leu Lucila, isso tudo esse ano, tá, gente? A gente leu Lucila no início do ano, estamos lendo Diva agora, José de Alencar, então, assim, você vai, assim, e essa coisa, né, que você às vezes fica com preguiça, ou eu estou lendo outra coisa, não quero ler, aí eu lembro, não, essa semana a gente vai ler o capítulo, vai estudar, vai debater os capítulos de tais a tais, então eu tenho que ler, então você para ler, e você não faz aquela leitura, e não é uma leitura, e não é um grupo que você vai ler só o livro e diz que assim, não, você vai estudar e vai ver as curiosidades da história, né, o que estava acontecendo dentro do contexto histórico naquela época, como era o Rio de Janeiro, como era São Paulo durante quando foi escrito o livro. Então, assim, tem muito mais curiosidade. Então, você foca tudo. Então, eu acho legal os grupos. E grupo, essas dinâmicas, assim, numa atividade que você tem essa competitividade que a Germana não tem, oportunidade de conhecer vários outros esportes que ela não faria no dia a dia. Eu, gente, jamais serei crossfiteira. Não sou e não jamais serei. Meu joelho me impede. Não, Ah, assim, não, não eu impede, não é não. jamais. Eu posso ser tudo. Então...
Não, mas eu não, é digo assim, assim, eu tô não só querer. rindo, porque assim, não é minha atividade. Agora, se eu falar assim, a Giovana falou assim, vamos nadar no mar. Meu amigo, tô junto. Natação é Nossa, Eu vou comigo. não. fazer uma aula de corrida. Sei como é que Nossa, vai ser, não. corrida. Não, eu já disse para vocês, e digo para qualquer pessoa, eu não corro nem para salvar minha vida. Odeio corrida, aquela coisa de transpirar, suar. Aquilo não foi feito para mim. Odeio. No Ei, máximo, eu uma também esteira. não gosto, mas é aquela coisa, vou no bando. Não, mas É, tem é que eu tô muito falando. disso, né? O Eu que também, eu não gosto de correr, mas eu corria com o André, porque ele me pediu companhia para correr. Mas eu odiava Não, gente, correr, mas aí eu falei assim, não. Quer me se vai, amar, eu vai corro nadar com comigo. você, mas tem que ser do meu jeito. Tem que ser uma corrida muito mais de boinha, porque eu não sou. Eu ando de bike, eu luto, eu faço crossfit. Mas não me coloca para correr, pelo amor de Deus. Gente, assim, Mas, 15 minutos de mas a gente acostuma bicicleta. com tudo, eu acho. Quando você tá com outra pessoa, a gente acostuma, né? Meu ex-marido, por exemplo, ele fez ficar uma coisa mais tranquila. Eu odiava mesmo. E aí a gente foi para um grupo de corrida juntos. Foi bem interessante na época. Não, Mas, mas vocês têm assim, que entender que o meu preconceito com a corrida, o meu preconceito, por exemplo, com a bicicleta, assim, não é preconceito. É que eu tenho um problema nos joelhos, no ligamento dos joelhos, e que eu estou desde os 18 anos fugindo de uma cirurgia. Não é que eu estou fugindo de uma cirurgia. Eu consegui ser tratada pela rede Sara, né, que é maravilhosa, e, e aí eu não posso ter exercícios com impacto no joelho, e a corrida dá muito impacto, mais que você faça fortalecimento, você tem impacto no joelho, e eu não sou um jogador de futebol que vai fazer trocentos anos de musculação, não sei o que, para evitar esse impacto, então você vai ter um impacto no joelho. E, por exemplo, bicicleta, para mim, são 15 minutos de bicicleta e um mês equivalem a um mês de fisioterapia, porque vai dar problema. Então, assim, aí eu tenho tenho, e eu sou condromalácia no fã meu número joelho. de É isso que você natação. tem? Não. Oi? O que você tem no joelho? Provavelmente Eu tenho ligamento? encurtamento nos ligamentos dos joelhos, então eu Ah, faço pilates, quando o pilates de aparelho, principalmente, para poder você fazer o alongamento disso, é muita aula de verdade, alongamento. você é um monstro no Pilates. Isso, faço pilates de aparelho, adoro, fico pendurado naqueles negócios, consigo fazer tudo, aqueles piores exercícios pode deixar que eu faço. Eu falo que a gente descobre no pilates músculos que você jamais pensou que existiam na sua vida. Isso é E verdade. faço, e sempre fiz natação, né? Hoje eu não estou fazendo, mas eu faço natação. E natação, para mim, é 3.000 metros, beleza. É verdade. Então, Eu aí é perguntei muito isso, fácil. eu perguntei isso do joelho, porque o meu médico falou que eu tenho condromalácia rotular. O meu médico falou que os meus têm mais facilidade para, tipo, para alongar, parece. Só que meu joelho, por conta disso, meu joelho sai do lugar, né? E os dois joelhos. E ele falou Aí que isso dói. era genético, por isso que eu perguntei, fiquei curiosa para ver se você tinha Não, algum. mas isso aí você ou puxou da sua mãe ou puxou lá do seu pai. Esse eu não tenho, e o papai não tinha, então eu acho que provavelmente do lado da minha mãe. Então, Entendi. mas assim, eu acho muito legal. Eu fiquei muito feliz da Germana me contando como é que era e que eles tiveram um encontro ontem da dinâmica do grupo, desse trabalho. E ela assim, meu Deus, eu concordei com a amiga minha de ir para esse grupo. Eu falei assim, vai ser ótimo. Que ela já fica assim, tem horas que eu vejo que a Germana fica assim, gente, a dieta. E olha que ela tem um acompanhamento super legal com nutricionista, endocrinologista, personal trainer, mas ela fica às vezes tem horas que dá aquele desânimo, aí tem dá umas Ah, escorregadas, ela é bem religiosa nas coisas, mas fica aquela coisa, não sei, dá preguiça. dá, Vai, A mas é Germana, a amarrado. Germana é extremamente disciplinada com a dieta e com a academia, eu fico impressionada. ai, Mas é um ser humano, gente. Eu né? só vou falar para alguém, se vocês quiserem fazer dieta, não façam perto de mim, só se for de volta. Muito bom, Meu Deus. Porque muito eu sou a bom. sabotadora. Não que eu sabote a dieta dos outros, mas é porque a minha alimentação diária já é uma sabotagem para quem está de dieta. A pessoa que come chocolate não tem essa coisa, acho 70% cacau. Não, né? Meio amargo. Não, gente. Pode ser aquele do garoto,
pode ser Nestlé. Não tem, a gente não tem esse preconceito com chocolate. É chocolate. Aqueles, assim, chocolate. 100% açúcar. Muito É bom. isso. Gente, estamos indo para os 20 minutos. Vocês querem fazer alguns apontamentos finais? Não, que o andar em bando é sempre positivo. Eu falo que ele é positivo na hora da defesa na hora do combate à violência contra a mulher, né? Que é uma coisa que eu sempre indiquei, eu falei para a Duda, eu falo em todas as palestras e falo também para o Vitor Hugo, para as meninas em geral, que andem sempre em bando, que vocês têm mais chance, né? De não sofrer nenhum tipo de violência, seja roubo, furto, alguma coisa assim. Então andem sempre em bando. E o bando, ele ajuda, né? Tanto no autocuidado, que é onde a Germana está agora, que, né, é o grupo para ajudar nesse processo de emagrecimento saudável dela, como também para as pessoas, né, que têm, né, tem alguém sob os seus cuidados, né? Que foi um dos grandes levantamentos com a morte de um dos ganhadores do Oscar no início do ano, que a esposa dele teve um infarto, passou mal, morreu, e era a única responsável por ele, e ela morreu, e ele ficou sozinho na casa, porque ele já estava no processo adiantado de demência, ficou sozinho na casa e acabou falecendo depois. Então, a importância de quem cuida também se cuidar, e os grupos são muito importantes nisso. Então, eu acho muito legal, e a gente vai dar depois o feedback aqui de como é que foi o resultado da Germana. Foi esse meu mês de desafio. Isso, bom, e vocês podem acompanhar mesmo. nas redes sociais dela lá, da Germana, que aí a Germana vai dizer qual que é agora, que vocês vão poder estar acompanhando o dia a dia desse desafio por lá. Isso, que eu vou estar gravando todo dia. Germana Lustosa. Perfeito. Instagram, ela vai estar lá embaixo, e a gente vai ver TikTok também. Tem um arroba aqui embaixo, ó. Germana Lustosa. Isso, o meu também tá aí, se vocês quiserem me acompanhar. É. Então tá bom, gente. Um beijo. Beijo. Até a tchau, próxima. tchau. Tchau.